Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou a Domênica e estou aqui com o meu excelentíssimo companheiro de vida e de podcast. Tudo bem, senhor Basso? Eu podia jurar que você virar e falar, tudo bem, frango, só pra zoar, tá ligado? Ia ser muito bom. Ia ser maravilhoso. Pois é, e o Basso já falou também que está aqui ele, o nosso companheiro de vida, que eu já falei. Senhor Frango, que vocês já conhecem, esteve aqui alguns episódios atrás, num episódio maravilhoso falando sobre figuras históricas estadunidenses num período muito interessante da atualidade. A gente discutiu bastante política e história dos Estados Unidos, num período que todo mundo tá querendo saber muito dos Estados Unidos e defendendo a soberania nacional, né? Mas tendo dito isso, o que diria Hamilton, não é? Sobre as coisas que estão acontecendo hoje. Ele era filho de imigrante, ele sabia de política internacional. Talvez mais pessoas deveriam ler a biografia de Hamilton ou ver o Perdidos na Estante. Então, fica aí a dica. Mas hoje a gente vai falar sobre outra coisa. Eu sei que no episódio da semana passada, pessoa maravilhosa que nos ouve, eu disse que nós falaríamos sobre Rambo First Blood. Mas nós não vamos fazer isso por motivos de agenda. E aí, a gente, no episódio passado de indicações, nós acabamos comentando que nós três, né, o Frango já havia assistido a série Sopranos, na verdade, Família Sopranos, ficou aqui no Brasil, eu e o Basso estávamos assistindo e nós finalizamos essa série. E como toda pessoa que finaliza Sopranos, a gente precisa falar sobre Sopranos. Então a gente tá aqui pra falar sobre Sopranos, mas sob uma perspectiva diferente do que vocês encontram por aí em diversos podcasts e canais de YouTube. A nossa proposta vai ser... falar só sobre o Silvio e o Pauli. Só. Isso já nada mais. Tava um episódio bom, mas a gente vai falar sobre eles também, mas a gente vai focar bastante sobre as personagens femininas. Mas se você não conhece Sopranos, tá tudo bem, porque a gente vai te explicar o porquê que vira todo esse alvoroço quando alguém fala de Sopranos. Mas antes, para o ódio de Frango, porque eu não me importo com o ódio dele, a gente vai sair por aí dando uns beijos. Todo dia isso de beijar. Domênica, ela fica forçando a gente a beijar. Tenta conviver com ela pra você ver. Eu me sinto de volta no ensino médio. No ensino fundamental lá, 10, 11 anos, quando os meninos falavam, tem que beijar fulana. E eu, meu Deus, eu só tenho 10 anos, eu quero só comer terra. Você pode comer terra, mas antes, quem é que você beija, Frango? Eu vou beijar o homem, a lenda, James Gandolfini, que já nos deixou, que é o Tony Soprano, mas não por esse personagem. Ou porque ele nos deixou, espero, né? Também não. Mas porque ele faz um outro personagem num outro filme que eu amo de paixão, que é Onde Vivem os Monstros, que é um dos meus filmes favoritos da vida. Ele faz um dos monstros nesse filme. O monstro principal, que é o Carol. Então, foi um dos últimos papéis do James Gandolfini, assim. E é maravilhoso. É ele de monstro nesse filme. Ele tá reprisando, então, o papel dele do Sopranos. É tipo isso, só que vestido na fantasia. E você, Basso? Você vai beijar quem? Eu vou beijar a irmã do Tony Soprano, aquela maluca, a Janice, por uma questão de representatividade. Porque ela tem uma filha depois que dá o nome de Domênica. E eu falei, finalmente, a gente viu esse nome no cinema. Então eu olhei e falei, representatividade importa, né? As pessoas domênicas existem, a gente enxerga elas e a vida delas importa, então é isso. Sorria para uma Domênica. Sorria para uma Domênica. Inclusive, quero fazer aqui uma outra observação antes de eu também sair dando meus beijos, que é, galera daqui, o Frango, o Basso, os meus amigos me chamam de Dô. Pessoal de São Paulo me chama de Domi. E me vem a Janice e chama a Domênica dela de Nica. Eu falei, é isso. Zerou. Todas as possibilidades estão na mesa.
Entendeu? E você, Domênica, quem que você vai beijar hoje? Eu quero mandar um beijo primeiro pra todo mundo que teve a dedicação de não economizar em nomes de pessoas, em nomes de podcasts, e acessaram o site lá do Prêmio MPB e votaram no Perdidos na Estante, nos nossos parceiros. Obrigada, gente. Yay, agradecemos. Palmas. E eu não ia dar esse beijo, mas já que o frango me provocou, eu quero dar meu beijo na Andrea Demateu. Ah, claro, só por conta disso. Só porque o frango trouxe ela à baila, né? Então, é isso, né? Andrea Demateu. Na série ela faz a Adriana. Ela é uma atriz que... Acho que o primeiro papel que eu vi dela foi em Sons of Anarchy. E ela também faz um papel de uma mulher muito forte, mas que, enfim, aparentemente ela faz papéis, né, de mulheres que se interessam, se atraem por homens do crime. A personagem que ela faz em Sons of Anarchy é bem diferente. Depois ela tem uma participação em uma temporada de Desperate Housewives, que eu adoro também. E quando eu vi ela em Sopranos, eu falei, meu Deus do céu. E para minha alegria, ela fica por bastante tempo na série. Ela é uma personagem muito importante. Ela é bonita de se ver, ela é agradável de se ver, e ela é uma boa atriz. Os papéis que ela faz são sempre de mulheres incríveis. Boa atriz, né? Tipo... Não, eu acho. Ela deve ser um docinho. Assim, ela pode ser muitas pessoas são simpáticas. O Frango é uma pessoa muito simpática, nem por isso ele vai ser um bom ator, entendeu? Tipo... É por isso que eu vou beijar ela e você não. Tá, então tá. Vai beijar a irmã do Tony, vai beijar a irmã do Tony. Vai beijar a Ada, é isso. Ou a irmã do Tony, pior ainda, né? Nada contra a Ada, mas a Janice, enfim, ela é complicada. Então... Fé nas malucas. Vamos falar... Começa na Janice e termina na mãe deles, né? Agora que eu plantei isso, vamos falar da série. Aproveita meu gancho de começa na Janice e termina beijando a mãe e explica, pra quem não conhece Sopranos, sobre o que a série é. Bom, então beijar a irmã e terminar na mãe é bem coisa que você tem que tratar na terapia, então é uma coisa que fala muito na série. A série conta a história do Tony Soprano, que é um chefe da máfia de Nova Jersey, e é um momento que ele tá duvidando de tudo em si mesmo. Ele tá numa crise mental pesada e ele vai procurar uma psicóloga para se tratar. Ele é um dos principais capos da máfia ali da região, ele não é o chefe ainda, ele é um dos principais líderes, e ele tem que ir no sigilo na psicóloga para poder tratar os problemas psicológicos dele. E aí, a partir daí, a série desenvolve com os núcleos familiares, porque a máfia também é uma família, né? Então, a família de casa e a família do trabalho. Eu acho que é interessante também a gente complementar essa sinopse falando que o Tony, enquanto ele tá nesse processo, o que tem por trás na máfia é que eles estão com um problema sério, que é o líder da família deles morreu, que é o pai do Tony, né, até então, e eles elegeram, então, um substituto prévio ali, enquanto os outros capos decidem quem que vai herdar a liderança dessa família. E o Tony está concorrendo diretamente com o tio dele, que já é um senhor, que é o Corrado, e tem um cara que está lá ocupando essa vaga. E obviamente que, né, pra ter um conflito, alguma coisa vai ter que acontecer com esse cara e em algum momento essa liderança vai ter que ser definida. Afinal, né, tudo é em volta desses personagens. E eu gosto muito dessa leitura que você faz, Frango, e é uma coisa que eu defendi bastante quando fui apresentar essa série pra pessoas que ainda não tinham falado dela, que é um drama familiar, né? Sopranos é um grandíssimo drama familiar. Pra quem gosta desse tipo de coisa, e eu gosto muito. E já que sim, Frango falou no episódio de indicações, quem quiser pode ir lá voltar e ouvir. Frango é uma das pessoas que disse que Tony Soprano não é um vilão. Aham. O Frango é desse tipo de gente. Tony Soprano é um homem injustiçado. Ele é o protagonista de sua própria história. Ele só é um cara que fez aquilo que era necessário fazer num tempo em que ninguém tinha coragem de fazer. Ele é mal compreendido. Ele precisava de um abraço e 2 sessões de terapia. Ele teve 76 e não foi suficiente. Exatamente. E eu acho que tem uma coisa muito interessante que dá pra gente começar a mergulhar na série. Primeiro, sem entrar muito em spoilers, tá? Porque nessa primeira parte do programa, o objetivo é apresentar um pouquinho mais da série. Ela entra pro marco da história como uma das séries que mudou a forma de se fazer séries, né? Ela impactou muito o audiovisual e ela é muito importante, principalmente pra HBO, que é a produtora, sim, tem uma questão de dinheiro, de premiação, mas ela é uma série de impacto. Então pode ser
que as pessoas não tenham assistido ainda Sopranos, mas alguém falou que é muito boa e falou, mas essa série mudou a história do cinema. Do cinema não, perdão, da TV. Tal qual Matrix mudou a história do cinema e aí as pessoas acham que assistiram e não assistiram. Então eu quero botar isso na mesa pra gente conversar um pouco nesse início que é. Vocês concordam que Sopranos mudou a história da TV? E por quê? Sopranos muda basicamente tudo ali dentro da TV, né? Assim, ela começa numa época que a HBO tava começando a se tornar HBO, tinha feito ali Oz, começou antes de Sopranos, mas Sopranos vem como uma produção que ela é muito mais complexa, com personagens muito mais complexos do que era feito normalmente na TV na época. É um tipo de produção com um valor de produção muito mais alto, personagens moralmente questionáveis, então muito questionáveis, que te faz torcer por esse personagem, mesmo sabendo que ele tá errado, que ele é o vilão ali. Então ele é o protagonista de sua própria história, porém ele é o vilão, ele é o chefe da máfia. Mas você pega uma época que a HBO começava a moldar aquele slogan de não é TV, é HBO. Então você tem um agregado de produção ali que as séries antes não tinham. Não tinha mesmo essa continuidade de história igual Sopranos tem, não tem essa complexidade de personagem, essa escala de produção. É uma coisa que começa ali com Oz, Sopranos, passa bastante também por The Wire, e aí vem Mad Men, vem culminar, sei lá, num Game of Thrones depois, com um valor de produção digno de cinema, assim. Então, é uma revolução pra TV pela forma como ela era feita, pelo tipo de história que era contada, pelos atores que traziam ali, né, que é quando a TV começa a ganhar um status muito maior do que era na época. Quem participava de TV até então, ator que participava de programa de TV, atriz, era mal visto, que ele não conseguiu espaço no cinema. Que é o contrário de hoje, que você vê uma Meryl Streep fazendo série de TV. Foi uma revolução por tudo isso, assim. E foi um grande fenômeno da época. Tem um livro, que aí eu não posso dizer muito mais, pois li só o inicinho, né? Que é o livro Homens Difícios, os bastidores do processo criativo de Breaking Bad, Família Soprano, Mad Men e outras séries revolucionárias. É um livro de 2014, do Brett Martin. Ele tem disponível na Amazon para comprar, inclusive no Kindle, então é bem de boa. Mas ele fala um pouquinho desses bastidores, então conversa como foi o surgimento dessas séries, por que elas foram criadas e como que elas se tornaram esse divisor de águas, assim. Eu acho que esses personagens, e aí tem todo um recorte, né? Eu não falei, mas Sopranos vem mais ou menos na época de Sex and the City, que é outra série também que, embora a gente pode argumentar que envelheceu mal, mas na época, o tanto que Sex and the City foi importante, o tanto que Sex and the City moldou a forma como mulheres podem falar sobre sexo desse jeito. Olha só, tem essa liberdade? E aí você pega um personagem que é o Tony Soprano, que ele é violento, ele é uma moral completamente duvidosa e bota ele no centro ali da história pra ter esse valor de produção que tem. Então, assim, Sopranos muda tudo. E é interessante da gente também trazer à tona, a série ela é lançada em janeiro de 1999. E nessa época, a gente estava tendo a expansão da TV a cabo. Então, tem essa questão também, né, de como as pessoas consumiam a TV, depois como que a TV a cabo começa a se popularizar e essas obras, elas precisam chegar em mais pessoas. Só que quando a gente fala de TV a cabo, é como se a Netflix ou Amazon Prime ou a própria HBO falasse, vê só, eu vou lançar aqui esse episódio no domingo 10 horas da noite. E a gente fala, beleza, então se tem uma série, né, que a gente gosta, vai sair no domingo às 10 horas da noite, então a gente se prepara, senta na frente da TV 10:01 e dá o play e roda. Lá, se você chegasse 10:05, você já perdeu 5 minutos, porque você não tá dando play começando do começo. Começa a exibição às 10 horas da noite, e é um episódio, o episódio acabou, não vai passar de novo. Vai entrar em outros horários alternativos, que é pra pegar pessoas que não têm, né, o horário disponível pra assistir à noite. Uma vez, na outra semana, é lançado no mesmo horário. É quase como se fosse uma novela, só que publicada semanalmente, que você tem que pagar e tem que pagar muito. E você tem que manter essa audiência
audiência nesses horários na frente da TV conectado naquele canal. Contra também outros canais, pensando aí em como a TV funciona, que passava jogos, passava filmes, etc, etc, etc. E tem uma coisa que o Frango falou bastante, que eu acho que é muito importante, que é a complexidade dos personagens que a gente tem em Sopranos. Porque, assim, tem esse aspecto, né, de a gente tá acompanhando histórias de vilões e todos eles são vilões, assim, não tem uma pessoa boa na série Sopranos. Por quê? Porque o foco da série é acompanhar o que o Tony Soprano acompanha. E aí, o que acontece? Esses personagens trazem questionamentos e a maravilhosidade que eu acho que Sopranos tem é de realmente mostrar o que normalmente a gente chama aqui no podcast de lado humano. Porque eles não são monstros, entendeu? Ele é um cara casado, ele tem filhos, ele se preocupa com os filhos, ele se preocupa com a mulher? Sim, ele se preocupa. O que ele faz com isso é uma outra história, porque ele pode amar a família dele, ele pode amar. Isso não justifica todas as coisas erradas que ele faz, mas também não é forte o suficiente pra ele não fazê-las. E é esse jogo de complexidade que traz pra gente que o personagem deixa de ficar, né, nessa coisa de ser bom ou ruim. Eles são complexos. Tendo dito isso, a gente sabe que eles são errados, a gente sabe que eles são vilões, e a gente se envolve com eles não ao ponto de compreendê-los e perdoá-los, mas ao ponto de determinado momento virar e falar assim, eu concordo com o que você fez diante dessa situação. E isso coloca a gente, né, num espaço de, eu tô concordando com o cara da máfia, tá, sei lá, matando outro cara da máfia, eu tô concordando com alguém matar alguém, sabe? E aí a gente fala, você ainda como pensa, assim? Eu mataria também, né? Entende? Né? Mas assim, a arte tá aí pra isso, né? Que é esse lugar seguro pra gente poder ter contato com essas coisas humanas e poder mergulhar nisso. E aqui eu vou abrir também um parênteses importante, que é a série Sopranos, gente, ela é muito violenta, tá? Ela é muito violenta, mostra violências de vários tipos. E é importante que quem for assistir tenha ciência disso. Nada é muito gráfico, tá? Então você não vai ver tripa voando, sangue escorrendo. Não. Tem algumas cenas, assim, de assassinatos com tiros que tem sangue, essas coisas, mas no geral até que ela é tranquila perto do que a gente vê hoje. Isso não quer dizer que é fácil de ver, que é agradável, que não é violenta. Ela é muito violenta, principalmente na parte psicológica, né? Porque tem essas camadas todas que a gente mergulha. E a coragem, né, da proposta, que é você colocar o chefe, um possível, né, chefe da máfia, mas enfim, um capo da máfia, virando e falando pra uma psicóloga, então, cara, eu tenho um problema que eu não posso falar pra você exatamente quem eu sou, e ela começa falando pra ele, né? Você não pode falar pra mim nada que seja ilegal, porque se você fizer isso, eu sou obrigada a compartilhar com a polícia, eu tenho que te denunciar. E aí existe toda uma dança que eles vão fazendo durante as sessões, onde ele vai contando as coisas, mas sem poder contar tudo, e ela vai, enfim, acompanhando ele, porque ele tem crises de pânico e ele desmaia. E qual que é o problema? Cara, eu não posso desmaiar no meio da galera. Se eu desmaiar no meio da galera porque eu tenho uma crise de pânico, eu sou fraco. Se eu sou fraco, eu não posso estar na máfia. Então, assim, é interessante, sabe, a jogada que, do ponto de partida, eu acho que ele é muito interessante, né? Tanto que essa questão dele estar na terapia é um ponto central pra série ali, do tratamento em si, né, porque isso é importante pra ele poder descobrir quem que ele é, como que ele funciona naquele mundo, mas principalmente pro jogo de poder, porque é uma coisa que é usada contra ele eventualmente. Descobrem que ele tá na terapia e aquilo ali é usado contra ele. Mostrar que, ó, pô, você é fraco, você é doido, você tá procurando um psicólogo, você é doido. E assim, é outra coisa que meio que subverte um pouquinho o gênero de máfia, né, que a gente tá acostumado a ver filmes naquele estilo durão, com o chefe da máfia uma pessoa intransponível. O Tony faz isso, mas ele desmaia de ansiedade, ele tem ataque de pânico. Então ele tem que tratar esse ataque de pânico pra evitar qualquer coisa e não se mostrar fraco diante das pessoas, sendo que ele é fraco. Ele é fraco. Ele é humano, né? Não sei se ele é fraco. Eu sei que ele é humano. Eu acho que essa que é a questão, né? O Basso, alguns anos atrás, ele começou a assistir Sopranos. Ele parou, né? Você lembra mais ou menos onde você parou? Acho que foi na 4ª temporada, né? Acho que na terceira, eu terminei a 3ª temporada, eu acho. E aí você parou porque você achou muito arrastado, muito cansativo? Não, achei ela muito densa. Tava difícil acompanhar, porque ela é uma série bem densa, né? Ela é bem estudo de personagem.
Ela bem vai mergulhar no psique, e aí eu acho que ela, no modelo que ela foi lançada, que é uma vez por semana, você acompanha bem, porque dá tempo também de você processar tudo, né? Agora, um episódio depois do outro, como eu tava assistindo, apesar que como a gente assistiu, a gente ainda ia conversando, parava, falava um pouco dela, né? Mas como eu tava indo naquele batidão, tava muito difícil, assim, tava ficando muito cansativo, aí dá uma parada... E aí eu fiz outras coisas, aí quando eu fui voltar, falei, puta, não me lembrava mais exatamente as coisas também que tinha acontecido, porque tinha passado muito tempo, e aí eu não voltei, eu voltei só agora. Eu acho que não é uma série de maratonar, né? É uma série de assistir aos poucos. Quando eu comecei a ver, eu não tinha esse ímpeto de, porra, tem que ver o próximo episódio agora. Não, eu não conseguia. Era uma coisa, eu vou ver um episódio hoje, aí eu vejo um outro episódio daqui 3 dias. E aí é quando eu já vi melhor ali a situação. É tipo ver Six Feet Under. Não sei se já viram Six Feet Under. Eu não consigo imaginar, agora assistindo Os Sopranos, eu entendo. Eu não consigo imaginar Mad Men ou Breaking Bad sem a existência de Sopranos. Não, Breaking Bad não existiria sem Sopranos. Cara, Breaking Bad é uma cópia descarada. Você assistindo agora é uma cópia descarada de Sopranos. Com algumas diferenças importantes que eu acho que a gente vai discutir no spoiler ali, né? Então, assim, eu acho que ela é muito focada, assim, no Tony, acho que assim como Breaking Bad, e é tudo, né? Tipo, homens de meia idade, brancos, ricos, envolvidos em negócios escusos. Porque é o cara do Mad Men, né? Assim, o negócio dele era legal, mas era zero ético. Você está falando que publicitários não são éticos, Rodrigo Basso? Não, estou dizendo você que é o rapaz contra lá a profissão de publicitário, Rodrigo Basso? Cuidado que o Bruno é publicitário. Não tem o menor problema de jogar na cara dele que ele é uma vadia, se for necessário, mas não é isso que eu estou dizendo. Não venha falar de como eu sou na cama para falar da minha profissão. Eu tô dizendo que, cara, o Don Draper, ele é, assim, um canalha absurdo. Eu não vejo muita diferença do Don Draper pra qualquer outro criminoso, do fato além de que ele não matou ninguém com as próprias mãos. Mas o cara, ele é uma pessoa horrível. Assim, do tipo que, pelo amor de Deus, sabe? Se eu soubesse que o Don Draper e ele viesse me perguntar as horas na rua, eu atravessava a rua. Eu tenho uma sabe? pergunta pra vocês sobre o Don Draper, pra gente fechar essa primeira parte do programa. Don Draper, pra quem não tem ideia do que tá sendo falado, porque a gente tá falando de Tony, não sei o que lá, Don Draper é o protagonista de Mad Men, que é uma outra série. Tendo dito isso, eu não assisti ainda Mad Men, pretendo assistir em breve, mas não assisti. Em Mad Men, ocorrem momentos onde existe esse acesso a esse afeto de a gente torcer pelas coisas que o Don Draper tá fazendo, mesmo sabendo que elas são antiéticas? O tempo inteiro. É muito difícil em qualquer obra que você acompanha um personagem, que o foco narrativo tá no personagem, isso em livro, isso em séries, em filme. É muito difícil você, ao tá acompanhando a história de um personagem pelo ponto de vista dele, de você, em algum momento, não rolar identificação, porque é feito pra rolar identificação. É feito pra você ver o mundo através dos olhos daquela pessoa, e em algum momento, eu não sei que por nós não sermos sociopatas, em algum momento a gente cria uma empatia com alguém que a gente tá acompanhando há tanto tempo. Então é praticamente impossível você manter o distanciamento, você não vai torcer em nenhum momento por aquilo ali. Quando você coloca o Tony Soprano num ambiente, igual o Dô falou, que todas as pessoas são horríveis, ele não tem nenhuma pessoa boa perto dele, você não tem parâmetro. O parâmetro, a régua que você tá usando, o sarrafo, já tá lá embaixo. Entendeu? Não tem ninguém bom. É o universo deles, é como as coisas são para eles, né? E no universo deles, você olha pro Tony e fala, olha, tem nego muito pior. Tipo, é a mesma lógica que o pessoal foi fazer o Esquadrão Suicida de vamos pegar um bando de caras, de criminosos pra fazer, mas a gente vai colocar eles como protagonistas porque eles vão bater em pessoas piores do que eles. Entendeu? Então você move o sarrafo ali tão pra baixo que na perspectiva a galera tá ok. O Don Draper tava no meio também o cara do Mad Men, de um pessoal que era completamente sem nenhum tipo de ética e escrúpulos, e aí você olha e fala, bem, ele não vai ser o tonto que vai seguir as regras se o mundo inteiro dele ninguém segue, né? Então ele tá certo, né? O Breaking Bad, você vai olhar e fala assim, bem, o Walter White, ele não tinha nenhuma outra opção a não ser traficar drogas, porque a série mostra pra gente que ele não tem outras opções. Lá nos Estados Unidos não tem né? SUS pra ele tratar o câncer. Eu gosto dessa fala sua, Basso, quando você fala a gente não é sociopata, então em algum momento a gente vai criar empatia por esses personagens, a gente vai começar a se envolver
eventualmente até torcer. E aí vai caber a cada um também, né? Conseguir, com as ferramentas que tem, de entender, olha, isso aqui não tá legal. Você fez isso mesmo? E a narrativa também da série, no final, vai ter que mostrar o quão errado esses caras são pra fechar isso. Mas como é curioso, como tem tanta gente que... E agora não é uma indireta pro frango, tá? Mas como tem tanta gente que, passado tanto tempo, assiste Sopranos e fala, eu não vejo problema nenhum. Acho que tá tudo bem. E a senhora fala, você não vê problema nenhum, porque você teve empatia por vilões. Então, tá tudo bem, porque você não consegue... Sabe aquela coisa que a gente sempre fala aqui? Abrace suas contradições, né? Porque assim, gente, não tá tudo bem, sabe? A gente se envolve, a gente se importa, a gente olha, tem coisa que a gente fala, entendo porque fez, torço pra que você faça, porque é ficcional, é um ambiente seguro pra isso, mas em nenhum momento a gente pode esquecer que eles não são personagens idôneos, corretos, e tá tudo bem a gente torcer pelo vilão. Só que o público não consegue, né? Quando a obra ela é muito boa, ela permanece com a gente, muitas vezes, nesse sentido. Embora, pra mim, Sopranos não me tocou nisso. Me toca, e lá pro final do episódio a gente vai falar sobre o famoso final de Sopranos, né? Que, nossa, moveu mundos e fundos. Sobre as sensações que a gente teve. E nada disso me passou, sabe? Assim, não gravei nada dessa coisa de... Ai... Eles são ótimos, sabe? Eles são bons personagens, mas... Porque são ficcionais, né? E a gente tem uma diferença importante entre esses personagens que a gente falou. Acho que esses são... É o do livro que eu falei, né? São os homens difíceis ali do livro que eu comentei. O Tony Soprano, a gente já conhece ele como um capo da máfia. A gente já sabe que ele é letal, a gente já sabe que ele é respeitado ali com todo mundo. A gente só vê a violência dele alguns episódios depois, quando ele vai levar a filha dele visitar a faculdade ou a escola. Eu não lembro qual que é. Ela vai fazer a visita às faculdades. Que é onde a gente vê o Tony Soprano sendo violento pela primeira vez, que é um ponto de virada importante pra série ali. E é um dos episódios mais incríveis da série inteira, inclusive. E a gente vê essa virada dele, mas até então a gente só sabe da fama. O Don Draper, a gente sabe que ele é um canalha desde o primeiro episódio. Eu não vou dar spoiler pra você, porque o primeiro episódio é lindo, é maravilhoso. Mas assim, ele termina você sabendo que o Don Draper é um canalha. O Walter White não. Ele é um sujeito comum. E ele, ao contrário dos outros, e aí que torna um pouco mais complexo o personagem, ele tem um ponto que ele poderia parar. E ele escolhe não parar. Os outros não. Eles são ruins desde o início. É interessante a gente pensar nesses personagens em como são projetos magníficos, né? Porque eles vão por caminhos diferentes, mas é isso, são homens poderosos, e isso é uma coisa muito importante a gente deixar claro. O que esses três personagens têm em comum é que eles são poderosos, mas eles são pessoas. Sabe aquela coisa que a gente vive falando de, as pessoas ficam pensando em figuras históricas e super maldosas, imagina as pessoas com chifres. Meu irmão, são pessoas, tá? Pessoas com poder. O que você vai fazer com essa informação? Se você vai atrás de poder pra ser igual, se você vai começar a temer todo mundo, se você vai só baixar a bola deles, faça o que você quiser. Mas são pessoas. O ser humano é capaz disso. E a série é boa, gente. A série realmente é boa. Concordo plenamente. Vou reiterar aqui o que eles disseram, que é não assista na ideia de maratona, de eu vou assistir 5 episódios seguidos um do outro, porque não dá. É uma série que você tem que assistir, dá um tempinho pra decantar. Eu e o Basta, a gente assistiu até que rápido. Acho que a gente demorou uns 3 meses pra assistir as 7 temporadas, acho que foi. Isso foi menos, né? Então, assim, foi muito rápido, porque a gente assistia às vezes 2 episódios, às vezes 3 episódios, mas acho que se a gente conseguiu, sei lá, nesse tempo todo, 5 vezes assistir 2 episódios de uma vez só, foi muito, tá? O Sopranos, ele começa com uma questão muito política, né? Parece um jogo de xadrez que ele tá fazendo com o tio dele, você começa a pegar umas nuances assim de que, mas eles são perigosos mesmo? Será que é só uma coisinha deles ali? Até o momento que você vê um ato e a genialidade que é, ele tá com a filha, né? Ele tava sendo pai, ele tava fazendo o que todo pai nos Estados Unidos faz, né? Que é pôr o filho ou a filha no carro e conhecer as universidades. E aí, ele tá levando ela pra um futuro possível, que ele quer, que ele justifica que tudo que ele faz relacionado à máfia é pros filhos dele não seguirem os caminhos que ele seguiu. A filha dele não seguiria mesmo, mas, enfim, o filho dele não seguir. E ele fazendo isso pela filha é quando ele cai, né? E mostra pra gente quem ele é. Então, é boa, gente, assim. É boa, é muito boa. E não dá pra continuar falando do quanto é boa, sem falar sobre a série mesmo. Então, pra quem quiser assistir, Família Soprano, ou Sopranos, como a gente gosta de chamar, está disponível na HBO Max. São 6 temporadas, não são muito longas, e é legal porque o ritmo da série também vai mudando. Então, se na primeira temporada a gente vê coisas muito devagar, quase que um dia a dia deles, na 6ª temporada, de uma cena pra outra, eles falam, passou 6 meses.
Aí você fala, cara, é muito tempo. Por quê? Porque não aconteceu nada naqueles 6 meses, não interessa. O que não está na série, a gente não tem que ver, tá? Então, assim, é isso. E chega no grande final. Eu acho essa temporada meio fraca. O meio dela, ele tem não vai legal. Mas o final vale muito a pena. Assim, a hora que você chega, né? E você já investiu muito tempo, muita energia, tudo ali, vários recursos. Você chega nos últimos 4 episódios da última temporada. Meu irmão... Caraca, velho. Aí é legal. E você vai falar, valeu a pena pra chegar até aqui, sabe? Então, assistam Sopranos. Quem não se importar com spoiler, fica com a gente pro próximo bloco. Quem se importar, assiste a série e volta pra ouvir os nossos comentários. Bem, gente, o que falar sobre Sopranos? Sem filtro nenhum. É uma série do caralho, assim. Eu acho que o que eles fazem em Sopranos ali, essa construção dos personagens, a forma como eles vão desconstruindo cada um deles, eu acho que as relações entre os personagens, a forma como, sei lá, o Tony trata o Christopher como um filho dele que ele não teve, né? Porque ele quer tirar os filhos dele desse mundo da máfia, só que o Christopher é esse filho pra ele. O que leva o final do Christopher ser mais pesado ainda, inclusive. Cara, então, agora que você colocou dessa forma, como é interessante, né? Porque ele fala o tempo todo que ele investe tanto no AJ pro AJ não entrar na máfia, e ele investe também no Christopher pro Christopher ficar no lugar dele, levar o legado dele. Então é quase como se ele dividisse realmente, né? O sangue direto do meu sangue, não. O não sangue, mas que eu vejo potencial, que é quase como se eu pegasse assim, quem eu queria ser pro AJ, quem eu sou para o Christopher. E assim, frango, ó, cara, de tudo que ele fez com o Christopher, eu acho que a série ela vai te levando pra uma coisa e eu falava pro Baço. Eu acho que o Christopher vai tentar matar o Tony. Porque a gente vê o Christopher quebrando, né? Depois da morte da Adriana, a gente vê ele quebrando, e ele se envolve com droga, e ele volta, não sei o que lá, nananana, e a gente começa a ver ele olhando pro Tony, e o que era... Admiração. O que era admiração, e depois se tornou um desejo de aprovação, se torna raiva, e se torna ódio. Mas aquele ódio que é muito, que vem... A gente só consegue odiar de verdade aquilo que a gente amou, sabe? E aí eu falo pro Baço, falei, cara, eu acho que o Christopher vai tentar matar o Tony. E aí acontece o que acontece. E aí eu... Mano, ele fez isso mesmo, sabe? E a gente não consegue parar de olhar ele fazendo, sabe? É horrível. É horrível. Mas pra mim ali é o ponto onde a série falou assim... Vocês não estão entendendo quem é o Tony, né? Então eu vou te mostrar quem é o Tony, sabe? Porque dali pra frente... É o final. É os últimos 3 episódios ali. É, isso que eu ia falar. Se alguém chegou até ali e não entendeu a série, tava assistindo ela com a bunda, né? Tipo... Você atribui o ressentimento do Christopher à Adriana? Não, eu acho que é a partir disso a série começa a mostrar pra gente o que tá acontecendo. Eu atribuo a dor do Christopher, vamos chamar assim, pelo fato de que ele tenta o tempo todo a aprovação do Tony e o Tony não valoriza ele. De modo geral, o que eu gostei nos Sopranos, realmente a gente aprofundar desse jeito nos personagens. E você vê que as coisas que acontecem, as rugas, os rusgos, os problemas, as coisas que vão escalando, elas são simples, elas não são grandes acontecimentos. Tirando as relações que eles têm com outras famílias e com os inimigos, né? Porque nas 3, 4 primeiras temporadas é mais formulaico, né? O Tony tem um cara que tá causando problema pra ele enfrenta aquele cara e ele normalmente derrota ele ou mata. E aí acaba sendo problema, próxima temporada, novo problema pro Tony, né? Novo desafio pra liderança dele, né? Mas, tirando esse pessoal que daí são coisas, tipo, daí muito grandes, as rusgas são coisas, tipo, minúsculas. A não aprovação que o Christopher mesmo sente é muito uma questão, tipo, ela se dá muito em pequenos atos. É o Tony com o primo dele, Tony, ficavam tirando sarro da cara dele. É o Tony que não respeitava o fato dele tá no AA e não beber. É simples, é não chamar ele pra fazer uma tocaia, por exemplo. É, entendeu? É uma coisa muito, muito mundana, muito simples, que a gente olha que normalmente quando a gente vai ver coisas assim, tipo em literatura, em filme, né, em cinema, o que for, normalmente façam grandes atos, né? Tipo, você matou a minha esposa, sabe? Aí eu preciso me vingar. Mas não é, sabe? Tipo, é aquela picuinha pequena, é aquele bom dia que a pessoa não falou, é aquele copo que a pessoa deixa em cima da pia, sabe uma coisa, né, que é muito, é o cachorro do vizinho que late, sabe?
e você fala, cara, é muito pequeno pra criar tudo isso, mas no dia a dia nosso é. Isso é o momento onde você percebe, eu acho que isso acontece muito na vida real, que é aquele momento onde você já tem noção de que fiz tudo, nada deu certo, eu não vou conseguir, então eu vou pedir o mínimo. E eu não tenho o mínimo. Eu não tenho um convite pra ir na tocaia. O primo Tony lá foi legal comigo, contou umas histórias. Porra, ele tá me valorizando aqui. Só que chegou o Tony, ele voltou a me humilhar. Então, assim, eu não tenho, sabe? Não importa. É o mínimo. Eu não vou ter o mínimo. E quando a gente percebe na vida que a gente não vai ter o mínimo, cara, não sobra nada. Porque o mínimo ele é o mínimo. E o Christopher tem do lado dele uma mulher que fala com ele que ele não tá recebendo esse mínimo. Que se dependesse dele, ele não ia perceber. E a Adriana que começa, desde que ele começa o relacionamento com a Adriana, que ele começa a perceber que, olha, talvez não seja tão legal isso daqui. E é muito curioso, assim, eu gosto que você tocou no ponto da Adriana, porque eu acho que o Christopher, ele tem, enfim, 2 mulheres, cuja a segunda esposa dele, que é a esposa mesmo, eu não me lembro o nome. Ela aparece, eles se relacionam, ela tem 2 episódios dela, ela engravida e a gente pula pro casamento. É muito pouco tempo, só que é curioso, né, como tem algumas coisas, porque eu acho que a Adriana e ela são 2 figuras muito importantes para o Christopher, nesse sentido de conseguir mostrar pra ele coisas que ele não consegue ver. Ah, não, cara, desculpa, eu discordo. A segunda esposa dele não é nada. A Andrea é a única que... A gente não vê o relacionamento deles, mas é a partir do relacionamento dele, quando ela tá grávida, que ele conhece a Juliana, e aqui ponto para a Juliana Margulies, né, nossa eterna The Good Wife, nossa eterna Morgana Le Fay de As Brumas de Avalon. É uma grata surpresa quando a gente descobre que, na verdade, a personagem dela tá na mesma luta que ele. Ela acaba se afundando com ele também por causa das drogas. Então, assim, o Christopher, as mulheres, elas acabam movendo ele sim, porque depois disso, a filha dele nasce, ele fica limpo e a gente vê ele sóbrio e com uma potência que a gente não tinha ideia de que o Christopher tinha até então. A gente nunca viu ele sóbrio, mas assim, é um outro ser humano, entendeu? Eu acho maravilhoso que a gente vê aquela cena, é uma cena bem curtinha, que ele tá fazendo um churrasco e tal, e aí o Tony chega e ele conversa com o Tony e fala, Tony, eu não vou fazer tal coisa porque não é saudável. Tony, você está errado nisso. E tem uma clareza de pensamento de tudo. E o Tony fica o tempo todo cutucando ele, falando, vira carne, faz tal coisa. Ele não consegue abrir mão do controle. E depois a gente vê o Christopher quebrando de novo, sabe? Então, assim, a gente não vê, de fato, a gente não vê a esposa dele, como é que ela tá nesse jogo todo com ele, mas alguma coisa, com certeza, ela fez porque ele consegue se pôr no lugar, entendeu? Quem realmente vai mostrando pra ele, né, que é até ele chegar nisso tudo, é a Adriana. A Adriana, ela é fundamental, assim, pra ele. E, inclusive, a Adriana, ela é uma personagem que eu acho que ela é muito emblemática, né? Porque ela cai na mão lá do FBI, só que a Adriana, ela ama o Christopher, cara. A Carmela ama o Tony? Ama! Mas é questionável. Eu acho que ela amava, eu acho que quando a gente chega no ponto ali, ela se vê presa por uma questão, tipo, de que o Tony controla todos os aspectos da vida dela e ela fala assim, cara, eu não vou sobreviver sem ela esse chega cara. no mínimo. Até que ela fala, não quero mais esse mínimo. E aí ela começa a lutar por uma saída dela mesmo, né? De uma forma geral, a série é bem machista nesse ponto, de que as mulheres todas funcionam como se fossem as consciências dos homens, né? A Adriana, ela tenta tirar o Christopher dali, tanto que uma das coisas que ela acaba, acho que, cedendo um pouco pra FBI, porque ela vê que existe uma possibilidade de arrancar ele de lá. A Carmela gostaria que o Tony parasse também. Tipo, falou assim, cara, você já tem dinheiro, a gente já tem dinheiro suficiente, a gente pode ir embora. Aí eu discordo um pouco. Se não pega por esse lado, pelo menos ela tenta pegar pelo lado da questão da religião, que ela tenta inserir um pouco de... Que ela quer dar pro padre. Cara, eu não vejo só isso. Eu acho que ela quer dar pro padre, mas eu acho que ela tem uma preocupação real. Eu acho que ela é uma católica de verdade. Ela tem uma preocupação real que a alma do Tony será destinada ao inferno se ele não se arrepender dos pecados dele. Ela quer salvar ele, proteger ele, né? Ela tenta funcionar um pouco com consciência dele. A psicóloga do Tony também funciona como um grande grilo falante de consciência, falar, olha por onde você tá indo, né? E de modo geral ali, você vai vendo as mulheres que tem ali na série, quase todas elas estão fazendo esse papel de, cara, olha o que você tá fazendo. Tipo, é necessário você fazer mesmo? É necessário você se enfiar em tudo isso, né? Tirando a mãe do Tony. Ela é o demônio, cara. Isso não é nem machismo, velho. Ela é desesperadora, cara.
poucas vezes você vê alguém sendo descrito como uma megera e a pessoa ser realmente uma megera, porque normalmente o cargo da megera vem muito uma questão de machismo envolvida. Mas, meu irmão, a mãe do Tony planeja a morte do próprio filho, sabe? Cara, é um negócio muito doentio, assim, né? E a irmã do Tony, a Janice, que vai mais ou menos pra esse mesmo caminho. A irmã do Tony é tão sociopata quanto ele, ela só não tem as ferramentas pra fazer as coisas pra que ele faz. Por ser mulher, talvez, Eu né? acho que é por isso, porque assim, eu acho que a Janice, ela é uma cópia perfeita da mãe dela. Eu tô pra te dizer que ela é mais difícil do que o Tony. É que o Tony, ele tem a permissão social, e por social entenda tanto a nossa sociedade quanto a sociedade da máfia, de poder ter recursos para fazer essas coisas. Mas a Janice é ela que sai de casa, é ela que vai tentar viver lá com os artistas, é ela que volta, é ela que tem um casamento e com um filho, e depois ela acaba abandonando o filho, né? Que é isso que a série quer colocar pra gente, embora dá pra se debater se ela abandonou mesmo ou não. Eu acho que é contrário, o filho abandona ela. Mas a série quer falar pra gente que ela abandonou o filho. Eu acho que nisso ela falha, mas assim, o filho vai embora. Aí depois a gente vê ela batendo de frente lá com o namorado, ela mata o cara. E, cara, ela mata o cara e a gente tá o tempo todo virando falando, mata mesmo. Por conta daquilo que a gente fala, que a série usa esse recurso pra gente simpatizar com os protagonistas, entre aspas, porque as pessoas do qual eles estão lidando são piores do que eles. Eu não sei como é que foi assistir a cena da Janice matando o cara lá na época que saiu. Porque hoje em 2025 a gente vê isso, é quase comum. Sim, ele vai te bater, mata ele antes. Porque assim, cara, você tem ideia de onde você tá se enfiando? Você é mulher. Ele já tinha dado um socão na boca dela, né? Exato, mas assim, uma coisa é um socão na boca de uma pessoa no início dos anos 2000, de uma mulher. Eu espero que hoje isso gere mais coisa. Adoraria achar que no mundo em 2000 e tarará, isso gerou tudo isso que a gente sente, mas se tivesse gerado, acho que a gente não estaria ainda com esse grau de violência contra as mulheres, né? Mas eu acho que, de modo geral, as mulheres funcionam meio que com isso, né? E aí, cada uma delas, ao seu modo, elas tentam cavar uma saída desse mundo. Carmela, depois, tenta arrumar um jeito de sair arrumando o próprio dinheiro, já que ela não consegue convencer o Tony a sair, né? E parar com isso. A Adriana, tá certo que não foi uma escolha dela, mas ela tenta aproveitar a situação com o FBI para gerar essa saída. Não que ela tenha efetivamente buscado a FBI pra isso, mas você vê que ela depois tenta transformar isso nessa questão. E o que é a derrocada dela é a partir daí, né? Sim, ela vai afundando cada vez mais. A própria psicóloga, de uma certa forma, apesar dela não estar tão envolvida nisso tudo, ela acaba também, de uma certa forma, tentando justificar os atos dela e tentando achar que, olha, eu tô fazendo um bem porque talvez eu esteja prevenindo que esse cara faça mais mal do que ele poderia fazer, meio que numa política de redução de danos. E ainda tem todo o episódio do estupro com a psicóloga, que aquele episódio é pesadíssimo, que é ela entendendo de fato onde o Tony Soprano pode chegar. E o quanto que ela poderia se corromper, e você vê como as personagens femininas, elas são muito menos corruptíveis, né, do que os homens. Porque a psicóloga podia se corromper ali, né? Ela podia saber que, assim, cara, eu fui estuprada, eu sei quem que foi o cara que me estuprou. Eu tenho no meu bolso um maluco que, se eu ligar pra ele vai fazer barbaridades com esse cara. Eu só tenho que dar um telefonema. E ela olha e ela fala, não vou abusar desse poder, não vou entrar nesse mundo de verdade. E mostra, assim, uma retidão de caráter dela não se corromper, dela não se entregar, muito maior do que a gente vê, tipo, nos homens que provavelmente aproveitariam essa oportunidade pra fazer alguma coisa, né? Inclusive, nesse período, é um período que ela se afasta dele por um tempo, né? Ela interrompe a terapia, porque assim, se eu ficar perto dele, eu não vou conseguir, entendeu? Eu vou pedir ajuda. E aí a Carmela mesmo, ela tenta arrumar algum jeito de ter dinheiro de uma maneira lícita, pra ela não ficar na dependência mais do Tony, poder se separar, né? Ou quando ele morrer, porque ela sabe que isso vai ocorrer um dia, que é o destino de todos eles, né? Ali é que ela tá vendo. Ela tem uma fonte de renda que ela não vai depender do restante da família, porque aquele pessoal só fala que é super preocupado com a família da boca pra fora, né? Você vê todas as mulheres dos caras que morreram sendo sistematicamente abandonadas, e se elas não tinham algum dinheiro por algum outro motivo, elas estão vivendo na merda. Mas aí é uma coisa muito interessante, né? Também, porque ela vê através da viúva do Pussy, ela comenta com a Ro, que eu acho que é uma personagem que também é muito importante, porque a Ro é uma ex-esposa de um mafioso, o filho dela
vai por esse caminho, embora eu acho que ele sim, o Tony, insistiu muito pra aquele moleque não ir atrás, sabe? Ao ponto de ameaçar ele, falou assim, você não vai entrar aqui, porque assim, cara, primeiro que você não tanca, segundo que teu pai não morreu pra você cair nessa. E o moleque vai, até a hora que eles falam, quer saber de uma coisa? Ele não vai. Porque se for pra ele ser morto por alguém, então ele vai ser morto pela gente, porque é uma maluquice, mas é o que eles tentam fazer, e é o que eles fazem. Aí essa mulher perde o marido, perde o filho, depois ela perde o parceiro dela, né, que era um outro mafioso que ela já tava envolvida. Ela continua no núcleo, ela nunca mais fala de nenhum cara. A esposa do Pulse, ela fica também abandonada porque o Pulse é um traidor, né? A Carmela não sabe que o Pulse é um traidor. Todo mundo sabe. Olha que doido. Ela percebe que ela fala, eu sou igual a ela. E o Tony fala pra ela, você não é. Porque, de fato, né? Ele não é um traidor. Só que assim, ele não pode falar, Carmela, a gente precisou largar ela porque o cara tava entregando a gente pro FBI. Ela não sabe dos negócios. Mas é interessante como os caras olham para os caras e as mulheres olham para as mulheres, realmente, né? Eu só não acho que o lance é que a esposa do Pussy ficou sem dinheiro por causa que ele era traidor. Todas elas ficam sem dinheiro. A única que tem um pouquinho de dinheiro, porque tem que lembrar que o John era o chefe da máfia. Então ele deve ter guardado o dinheiro. Mas, tipo, até a mulher do John Sachs, quando morre, ela tem que mudar da mansão onde ela tá, porque ela não vai tancar mais sustentar aquilo ali. Por quê? Porque o pessoal da máfia não vai ficar bancando o pessoal. Eles falam pra você que vá, que a gente banca, porque eles precisam que as pessoas estão dispostas a morrer pra fazer os trabalhos. Então você fala, olha, vai que a gente vai cuidar da sua família. Mas de verdade, esse cuidar da família, a gente vê a mulher também depois do Vito, que também é assim, cara, eu vou te ajudar aqui nessas quirelas aqui que eu posso. E eles movimentam negócios tipo de milhões, né? Aliás, eu nem entro nesse assunto, que eu falo pra Domênica que pra mim não faz sentido nenhum a contabilidade deles. Tá? Nenhum. Eles dão tantos golpes que movimentam centenas de milhares de dólares com negócios o negócio lá da esplanada, quanto eles brigam por $200 da dívida do negócio ali, tipo, ou eles se envolvem em roubar umas caixas de vinho, o Tony com o Chris. É o Tony, quando se separa da Carmela, vai pra ficar na casa de praia, ou vai ficar dormindo no chão em algum lugar e não paga um hotel, sabe? Aí você fala assim, cara, esses caras, sabe? O Tony tinha, sei lá, a Carmela rouba, né? Uma partezinha só do dinheiro. Ela pega um negocinho de nada, é $40 mil. A gente tava com $40 mil há 25 anos atrás. Ela já pegou. E assim, aquilo ali não era 10% do que ele tinha guardado dentro da coisa. E é o que ele tem guardado para um dinheiro de emergência. Ele precisa dizer. É o dinheiro debaixo do colchão, né? Só que no caso é dentro do saco de ração. E ao mesmo tempo que eles estão. Que o cara tem $400 mil na ração do coisa, ele briga por conta de $300 que o cara tem que pagar pra ir no jantar, sabe? Mas aí eu acho que faz o sentido por questão de poder. Não é questão da grana, é questão de se mostrar ali em posição de poder. Tá, eu até concordo que, sei lá, o cara tem uma dívida, você não vai deixar o cara ganhar dinheiro porque vai se respeitar. Mas tô falando, eles aplicam também golpes que são tipo de dinheiros quase nenhum, sabe? Porra, cara, tem cena do Christopher zoando a balança de carne do cara, sabe? Que ele economizou daí tipo $30, sabe? E ele causa uma briga que quase pega em armas por causa de $30. O cara tá num negócio que ele tem que pagar ele tem que repassar pro Paul 6 mil por semana. Quer dizer, se ele tem que repassar pro Paul 6 mil por semana, quanto ele ganha de dinheiro por semana em golpes, né? E aí ele tá brigando por causa de $30 de carne, sabe? Primeiro que eu acho que tem duas coisas, né? Um é que a gente precisa ver eles fazendo alguma coisa pra gente entender que eles são pessoas, de novo, porque assim, ele roubando carga, eu não trabalho com carga, eu não sou caminhoneira, eu não conheço ninguém que não é uma preocupação minha. Sei que existe esse problema, mas não me afeta. Agora, eu compro carne, entendeu? A minha carne é pesada. Isso é uma coisa que eu conheço, né? Então eu acho que tem isso, mas é um recurso narrativo pra mostrar pra gente o que eles fazem. E é também, no mundo deles ali, de mostrar que olha como eu sou safo. É o controle. É a pessoa que rouba no jogo de carta pra ganhar do outro. Pra falar como eu sou espertão. Entendeu? Você não tá ganhando nada com o jogo de carta. Vai estar estragando o jogo dos seus amigos. Ah, mas eu sou mais esperto. Eu acho que é isso. Tem um episódio que me mostra um pouco também isso, que é o episódio que tá o Tony com o Christopher, que eles roubam vinho. É assim, é porque eles precisam... Não, é adrenalina, cara. É só pra mostrar que esse é o nosso jeito. A gente é assim mesmo. Tá, eu tenho um certo problema porque eu fico imaginando que, sei lá,
assim como se eu começasse a trabalhar e eu ganhasse um serviço que eu ganho bem, né? Que eu ganho R$50 a hora, eu não ia se parecer um bagulho pro carpir um lote por 5 conto, eu ia. Não vejo muito porque eles também, que eles estão envolvendo em negócios que eles ganham dezenas de milhares de dólares, eu não vejo muito sentido, e aí tudo bem, pode ser que realmente não tenha sentido, mas eu não vejo muito sentido deles irem lá e se arriscarem depois pra ganhar, tipo, 300, 400 dólares, sabe? Tipo... É poder e dominação de território ali, que é o principal pra eles, é se mostrar como aquele fodão. Mostrar como você tá em cima ali de todo mundo. Mas eu queria só voltar até um passo atrás, que a gente tava falando da Carmela, que eu até comentei que eu ia falar da Carmela e da Skyler, que eu acho que é só pra gente fechar o ponto da Carmela ali também, né? Primeiro que a Carmela, a gente comentou que ela é a Fleabag, porque ela tem a paixonite dela pelo padre, que é menos gato do que o padre gato. Mas peraí, deixa só uma observação sobre isso da Carmela. Eu concordo, tá? Que a série quer mostrar pra gente que é um desejo sexual. Eu acho que ali é uma questão de poder dela. Eu acho que é meio que a versão feminina onde ela consegue ser de uma soprano, entendeu? Mas ela quer muito pegar o padre. Vocês acham? Eu fiquei muito na dúvida. Muito. Cara, eu concordo com o Fran. E eu não vejo muita relação de poder. Eu acho que ela vê uma oportunidade ali de ter uma coisa que ela não tem em casa, que é carinho e atenção. Tipo, o padre assiste filme com ela, discute livros com ela, sabe? Aprecia a comida dela. O Tony chega, engole qualquer merda que ela joga lá e vai embora, tá ligado? Tá, tipo, né? Tá. Você tem um ponto, não é sobre poder, né? É sobre ter aquilo que ela não tem. E aí entra um pouquinho da comparação dela com a Skyler, que a gente já entra na história de Sopranos com o Tony bem consolidado e o casamento meio na merda, assim, né, já tá, assim, uma falta de atenção do Tony com a Carmela, eles naquele entreveiro e tal. Mas a gente vê que, a Carmela gosta dele, e 2, a Carmela gosta daquela posição também. Por mais que ela tenha a questão de, vou tirar o Tony daqui, ela gosta de estar naquela posição de poder. Ao contrário da Skyler, que ela não gosta do que o Walter White se tornou. E aí é o ponto de que os fãs de Breaking Bad odeiam a Skyler, porque ela é a voz sensata ali no meio. Ela fala: pelo amor de Deus, pare com isso, você está doido, homem. E aí ela fala isso o tempo inteiro. Sim. E aí o povo fala: nossa, que mulher chata. Não, o cara tá traficando drogas. O cara está fazendo absurdos. E a esposa dele tá sendo sensata, fala: para, homem, pelo amor de Deus. Não quero você fazendo isso. E eu acho que a principal diferença... As duas são mulheres de homens, de vilões, de pessoas que estão ali na máfia, no tráfico, mas a Carmela tem a diferença de que ela tá na família. Eu acho que o conceito de família é tão importante pros italianos ali da máfia, que ela entra no jogo também. Mas ela precisa de algum jeito se justificar isso, né? E ela tem a culpa católica, que eu acho que é importantíssimo pra ela. A culpa católica dela faz ela ficar com aquele peso, porém ela quer. Eu tô afim. É isso aí. Eu quero, esse estilo de vida é pra mim. Você falando agora, ficou muito na minha cabeça de que ela faz o movimento oposto da Skyler, né? Porque a Skyler, ela não quer, apesar que tem um único momento onde a Skyler decide falar: tá bom, tipo, tamo na chuva pra se molhar, tá ligado? Tipo, vamos enfiar o pé na jaca. Que é quando ela entra pros negócios mesmo, né? Porque até o momento que ela faz isso, e depois ela se retira de novo. Quando ela vê, ela fala assim: cara, não dá, é muito absurdo. A Carmela, ela tem o contrário, né? Ela tá o tempo todo, entre aspas, ok. Por mais que fale: ah, não, mas é aquele tipo: ai, filha, não faz isso não. Dá aquele tapa, né? Tipo, de que nem alcança a criança. Não, vai pra lá, sabe? Tipo, não tá com vontade nenhuma. Só que ela tem um momento que ela quer realmente sair, né? Que eu acho que é no divórcio. Né? E aí ela volta, quer dizer, ela é o contrário da Skyler, né? Tipo, a Skyler fica o tempo todo fora e uma hora decide ficar dentro. A Carmela tá o tempo todo dentro e tem uma hora que ela meio que escolhe, ela quer alguma saída de alguma forma. Porque eu acho que ela realmente, ela chegou no ponto que ela falou: olha, por mais que eu goste disso aqui, não dá pra ficar aqui, né? Que é o momento que ela pede o divórcio pro Tony, né? E aí depois ela volta, mas eu não acho que ela estava fingindo, fazendo um doce que ela ia embora. Eu acho que ela realmente ia embora porque, não por uma crise de consciência, mas é porque ela falou assim: cara, não dá mais, olha a situação que eu tô. Tipo, as prostitutas do cara já estão ligando
As amantes eles já estão ligando aqui pra casa. Tipo, há um limite, né, do que eu posso aguentar de humilhação pra poder ter esse conforto todo, essa vida boa que eu tô tendo, né? É o mínimo que eu falei, entendeu? Porque ela o tempo todo, né, ela fala pra ele, cara, eu sei que você tem outras mulheres. Eu não quero que você tenha, mas eu sei que você tem. Então, eu não falo sobre isso, você não fala sobre isso não entra em casa, você entrou aqui você é o marido, você é o pai, seus negócios não entram, e os negócios não entram na casa deles. As pessoas entram, os negócios não. Quando eles querem falar de negócios, eles vão pro porão. O que é interessante da gente pensar, eles vão pra baixo, porque quem tá em cima é ela, é o conceito da família deles, entendeu? É o lar cristão, são os filhos. Entendeu? Então, assim, o inferno, né? Tem toda essa questão submundo, né? Tem exato, né? Então, assim, tem isso. Só que quando a Carmela vira e fala pra mim, deu, né? Porque você ultrapassou todos esses limites, ela tem também esse momento de afastamento dele. Aí ela tem aquela parte maravilhosa que ela vai conversar com aquele psicólogo e o psicólogo fala pra ela, eu não vou aceitar o seu dinheiro porque o seu dinheiro é sujo e eu não trabalho com isso. Você tem que largar ele. E ela para, e ela tá desesperada, fala assim, eu quero. E ela para, e você vê perfeitamente a mente dela fechando o negócio de, eu não quero sair dessa vida. Eu não quero ele. Porque ela fala, eu conheci ele, eu sabia quem ele era. Ele não me enganou, eu sabia perfeitamente quem ele era, eu sabia perfeitamente aonde eu estava me enfiando, né? E aí, a gente vê depois ela se envolvendo com outro cara, tanto que com outro cara ela nem permite, né? Ele fazer nada com ela. Na primeira discussão que eles têm, ela já larga dele, não sei o que lá. Quando o Tony quase morre, ela volta com ele, só que ela volta também de uma outra forma, que é atrás dessa independência, vou construir a casa, não sei o que lá. Sim, ela coloca um preço, né? Ela fala assim, eu vou falar a língua que você conhece. Eu vou botar um preço pra você volta pra casa, você me comprar esse terreno e ajudar a vender, a construir essa casa. Cara, sabe? E mais do que isso, sabe o que a gente vê a partir desse momento? Ela ganhando presentes e falando, é linda, eu amo. E ela tá em paz com isso. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu quero presentes, eu quero essa vida. Ela escolheu ficar ali. Ela, na hora que ela viu o Tony na situação que ele tava, né, com a beira da morte ali, ela fala, tá bom. E eu acho que entra um pouquinho de gosto. O Tony gosta muito dela e ela gosta do Tony também. Apesar de tudo, né? Sim, eu acho que existe afeto, eu acho que existe amor. Eu não acho que é um amor saudável, mas eu acho que existe. Então assim, na hora que ela vê a pessoa que ela ama à beira da morte, e aí já junta com, porra, eu já tô nessa situação toda. E eu gosto da situação que eu tinha, eu gosto da família que eu tinha, eu gosto do status quo que eu tava. Eu vou voltar pra ali sim, e é isso aí. E aí ela abraça e vai na fé. E ela mergulha, né? E aí, cara, ela brilha, assim, de outra maneira. E é curioso, porque é nesse momento também que ela rompe com a igreja, né? Por quê? Porque a igreja joga... Não vê mais, né? Não, assim, ela precisa romper, porque assim, eu sou isso, eu aceito isso. Pra eu poder ser quem eu sou, eu não posso estar culpada por ser quem eu sou. E quem me culpa é a igreja. E por igreja que entenda realmente a instituição, né? Porque, enfim, eles continuam falando de Deus, não sei o que lá, não, mas a gente não vê mais. Eu acho que ela continua até ligada na igreja, porque ela faz os bazares que ela faz depois lá, né, tudo mais, até que ela fica muito ressentida quando ela vê aquela amiga delas que acaba se tornando uma soldada, né, da máfia. Mas eu concordo com você que, e acho que essa série é boa porque numa outra série ia mostrar ela rompendo com a igreja mesmo, sei lá, ela indo até a missa e falando, não posso mais ficar aqui. Na série ela simplesmente faz o quê? Ela para de mostrar. Ela tava tão presente, ela ia sempre no padre, ela sempre na missa, ela sempre lá, de repente ela para, entendeu? Por quê? Por causa disso que você falou, né? Mas a série é muito mais assim, não, cara, eu vou só... Aliás, a série, eu acho que justamente ela é boa porque ela exige bastante também do espectador, né? Se você não tiver prestando muita atenção, você não saca, mesmo porque os personagens mentem o tempo todo e a câmera não dá aquele zoom pra mostrar que eles estão mentindo, sabe? Tanto que tem horas assim que você, talvez pra gente ter assistido muito junto assim, muito um perto do outro, tem hora que você dá até uma embananada, mas pera, tipo, o que ele tá falando é mentira, né? Porque ele não tinha combinado isso com os caras. Várias vezes que eu tava assistindo, eu fiquei assim, uai, mas ele não falou isso. Por que ele tá falando desse jeito agora? O que tá acontecendo? Por quê? Aí depois você vai pensar, tá, ok. E aí eu acho maluco como no fim daí, eu gosto muito do personagem da Carmela. Eu acho que o personagem da Carmela é tão bom quanto o personagem do Tony. Com certeza.
Eu acho que Tony não existe sem Carmela. Formações fortes. Eu acho que o personagem do Tony não existe sem a Carmela, assim como a Doutora Melfi, ela não ia funcionar com outro personagem da série, porque, cara, é tão grandioso a gente acompanhar, porque a gente falou, né, isso no início do episódio um tempão, que a gente vai acompanhando a história do Tony. A relação dos dois ali, eu tô pensando ainda muito se ela é o grilo falante dele, que é a consciência, não sei se eu vejo dessa forma, mas aí... É complicado? Eu entendi o que você disse. Eu só não... Eu acho que eu não vejo isso porque eu faço terapia há muito tempo e eu vejo muito... Assim, claro, né? Que de uma maneira mais teatral ali. Ela tá... E a gente vê isso, né? Pela análise que ela faz... Que ela se fascina por ele, na verdade. Porque isso coloca ela numa posição de poder que é... Aqui quem manda sou eu. Sim. Então assim, você vai seguir as minhas regras. E a gente vai vendo essa mulher indo, até a hora que ela também entende quem é o Tony, porque ela não conseguia ver que é aquele final onde existe aquela exposição horrorosa e mega antiética do analista dela, que fala quem é, né, o paciente dela na frente de todo mundo, e ela vai, de fato, não sei se ela continua amigo deles, né, então espero que ela não tenha continuado amiga deles, mas ela vai dar o estudo, e aí ela olha e fala... Cara, eu não acho nem que ela queria ajudar ele. Eu acho que ela queria continuar estudando ele. Porque isso pra ela dava prazer. Só que ela fala assim, cara, eu tô dando mais arma pra ele. Eu preciso parar com isso. Justamente porque eu sei o poder que eu tô. Ela faz o mesmo caminho que o Frango falou da Carmela. Com a diferença que a Carmela, em determinado momento, ela olha e fala, ok, estou ciente, quero continuar. Tá ligado? Tipo, ok, vou abraçar essa merda mesmo, entendeu? Vou fundo, vou com vontade... Né? Porque é isso mesmo, eu vou chafundar na lama com todos eles. A psicóloga chega até aquele ponto, quase o ponto de não retorno, e ela para e fala, não vou, eu vou embora, eu vou me afastar. Porque a relação dela com a Carmela também é muito parecida, porque ela também sente esse poder, sente poderosa, ela tá conivente com aquela situação de que ele tá fazendo, porque é uma chance dela experimentar aquele mundo sem ter nenhuma outro revés, sem consequências, né? Tal qual a gente que tá experimentando a violência da série sem ter consequências, né? E só que aí chega num ponto que ela fala, cara... o ponto de virada aqui é eu abraçar isso daqui, porque agora eu sei que eu tô fazendo com esse cara, eu tô dando munição pra ele eu não tô reduzindo danos, eu não tô deixando esse cara menos ruim, eu tô aperfeiçoando ele, eu tô lapidando ele. E aí acho que ela chegou nesse o abismo também contempla, né? E ela falou, o quê? Não vou olhar mais pra essa merda não, tá ligado? Eu vou embora daqui. E eu olho, cara, eu acho que a atitude mais corajosa que eu já vi pessoal tipo, em série, que é você olhar e falar, não dá mais pra mim, eu não tanco isso, e o único jeito de eu me salvar é indo embora, tá ligado? E a pessoa simplesmente vai embora, não é vou avisar que vou... Não. Ela vai e não volta atrás, é isso aí. Eu só discordo de uma coisa, e aqui é só pra deixar, enfim, pra potencializar isso que vocês estão dizendo, que é, eu não acho que ela vai embora, eu acho que ela manda ele embora. E isso é muito importante, porque o poder dentro daquela sala ainda é dela. Então ela vira e fala, a gente acabou aqui. Ele fala, então eu vou embora. Ela fala, tchau. E ela fecha a porta. Entendeu? Que é, eu não vou abrir essa porta pra ela você. Fica ali, né? Ela fica. Ele sai. Entendeu? Tanto que ele sai que depois, quando ele vai conversar na cena seguinte com a Carmela, isso encaixa muito bem com tudo isso que vocês estão falando, ele fala... Eu decidi parar com a terapia. E ela fala pra ele, eu acho que você tem que parar mesmo porque ela não estava conseguindo te ajudar. Eu decidi parar com a terapia. Não é eu acabei de levar um pé na bunda da minha terapeuta. Eu decidi sair da terapia. Cara, é maravilhoso. E eu acho que esse é o ponto da série que, como eu disse, tá já no finalzinho. E a série falando pra gente com todas as vezes. Quem não entendeu ainda, quem se apegou ao Tony... Ele não é uma boa pessoa, tá bom? Então assim, a gente vai esfregar isso na cara de vocês até o fim. Vocês entenderam? Entenderam? Vocês ainda estão afim de saber o que vai acontecer com esse cara? Aí estamos. Você tá falando de novo sobre isso. Você acha que existe a possibilidade do pessoal, tal qual a galera com o Thanos, não tá comprando que o Tony é um cara mau? Não é que eu acho que as pessoas acham que ele é uma pessoa boa. Eu acho que as pessoas pensam muito, mas eu entendo, eu aceito, no lugar dele eu faria igual. Porque a maravilhosidade disso é a gente olhar pra esse personagem, reconhecer que ele é um ser humano e, ok, estou dando play, vou vê-lo sendo violento e estou em paz com essa minha escolha. Mas assim, tal qual a psicóloga, sou eu que dou o play, entendeu?
Aí é meu BO, mas eu acho que sim, eu acho que tem gente que justifica e não consegue ver que ele é uma pessoa que não é boa. Assim como eu acho que o Johnny Sexton é uma figura muito interessante, que ele tem uma devoção pela Jeannie. E a gente vê muito pouco da Jeannie. Mas ela também tem uma devoção muito grande. Então, esse é meu fraco. Eu não posso ver um homem apaixonado pela sua esposa que eu começo a dar uma passada de pano nele, tá ligado? Eu olho também, eu gosto do John Sexton também, tá ligado? Por conta disso, cara. Eu olho e falo assim, porra, cara, eu sei que ele é um mafioso, filho da puta, mas ele ama tanto a esposa dele, tá ligado? Tipo, sabe? Ele tem tanta uma devoção. Ele é o único cara que não tem amante, né? Era ele e o Bob antes, né? Que depois ficou relação com a Janice. Mas o Bob, eu acho que eu sinto que ele dá uma infantilizada no Bob. Mais ainda depois, né? Vai ficando aquele meio bobão. O Johnny Sexton não. O Johnny Sexton era um cara safo. Era um cara, tipo, ele chegou chefe de máfia. E ele é realmente apaixonado pela mulher dele. E aí, tipo, eu ficava simpatizando com ele por conta disso, tá ligado? O ponto fraco do Baço é a monogamia. Quem diria? Não é nem monogamia. É o cara ser realmente apaixonado. Tipo, eu tinha a mesma merda com a porra do Kevin Spacey, do Frank Underwood. Entendeu? Eu olhava, o meu ponto de contato com o personagem é que ele era completamente apaixonado pela Claire. A pessoa que perde pro poder do amor. Não só o poder do amor, tipo, é o cara ser de verdade apaixonado pela esposa. Não é tipo, o poder do amor. É o homem que fica vulnerável porque ama muito uma mulher. Esse é o fraco do Baço mesmo. É verdade, gente. Então, aí o John Sexton tinha isso também, cara. Tipo, você fala assim, porra, cara, a mulher dele lá, tudo lutando contra o peso, e ele olhando e fala, tipo, não precisa, tipo, eu amo você do jeito que você é, mãe, tipo, John Sexton, você é um cara mesmo. É isso, né? É foda. Mas, dito isso, ele é um chefe da máfia, filho da puta, que espero eu que quando morreu foi de tobogã pro colo do capeta, entendeu? Ah, foi. Mas assim, né? Eu trouxe o Sex pra comparar com o Tony e o relacionamento dos dois, porque o Tony com a Carmela tem amor? Tem. Mas tem muito poder envolvido também. Eles estão numa dinâmica de poder. O Johnny Sex com a Jeannie, eu quase ouso dizer que ele me convence que ele faz tudo que ele faz realmente porque ele ama aquela mulher e quer dar o melhor pra ela. Eu não sei se o Tony ama a Carmela. Eu acho que ama. Eu acho que ama. Tem uma questão de status, de ser um homem casado ali naquele contexto, mas ele não estaria com ela se ela não dividisse os mesmos ideais que ele. Eu não consigo imaginar que alguém que tem a falta de respeito que o Tony tem pela Carmela pudesse amar aquela pessoa, porque... E não estou falando das traições só com as amantes, não. O Tony, ele tem isso que eu falo pra Dô, também que durante a série eu acho interessante, porque ao mesmo tempo que ele parece um personagem muito sofisticado, porque a gente vê muitas facetas dele, ele é retratado de maneira muito animalesca, né? Ou ele tá comendo, ou ele tá dormindo, ou ele tá fudendo, tá ligado? Tipo, ele só faz essas coisas na série. Quando ele não tá fazendo isso, ele tá fazendo alguma coisa para conseguir isso, sabe? Mas ele é muito animalesco. E aí, cara, tudo bem, eu até colocaria isso nessa questão, tipo, animalesca dele, o tanto que ele trai ela, mas ele controla ela pra vida dela, tipo, ser dependente a ponto de que ele não quer que ela tenha os seus próprios projetos, porque isso tira tempo que ela dedica a ele. Então ele não permite que ela tenha uma vida própria, porque a função dela é fazer a vida dele mais fácil. Ele fica puto da vida quando ela começa a se envolver em outros projetos, porque o lanche dele, o café dele, o jantar dele não tá feito nem na hora, sabe? É uma falta de respeito com o outro que, tipo, a sua vida tem que ser em devoção, tipo, a mim. Qualquer coisa que você tenha projeto pessoal que permita que você tenha uma vida onde eu não estou incluído, entendeu? Eu tenho que arrumar algum jeito de minar isso, porque você precisa estar dedicado o tempo todo pra mim. A linguagem do amor dele é atos de servidão, mas outras pessoas fazendo atos de servidão pra ele. Entendeu? Então eu não consigo imaginar que ele é apaixonado por ela. Eu acho que como ele ama ela, eu acho que, como o Franco falou, tem a questão de estar o status, tem a questão que ele precisa estar casado, tem a noção de que ele quer ter uma pessoa pra fazer todas as outras coisas dele, né? Tipo, que ele não precisa. Porque assim, o Tony não faz absolutamente nada. Ele passa o tempo todo de roupão. E quando ele vai pra máfia, ele tá lá dando ordem pro pessoal, tá ligado? Dentro da casa dele, ele precisa de alguém, ele não precisa de uma esposa, ele precisa de uma empregada doméstica dedicada. Não sei se é tanto isso, não. Cara, assim, eu não sei. O Baço me fez pensar aqui, porque assim... O Tony, ele é uma pessoa difícil, cara, de saber se ele ama ela ou não. Mas eu entendo seus argumentos, eu acho que eles são muito bons. Ouso dizer que eu acredito
tá? Que ele acredita que ama ela. Eu sei que parece confuso e eu não quero entrar em detalhes, mas assim, existe uma coisa que a Carmela, ela ama o Tony. Mas a gente vê ele quase morrendo e ela desesperada. A gente vê depois ele surrando um cara, que é a linguagem dele, que é essa linguagem mais animalesca que você disse, quando o cara mexe com a filha dele. E a gente vai chamar aquilo do quê? De honra. A gente vai chamar isso de amor. Quem ama, protege. Eu acho que ele ama os filhos dele. Eu não acho que ele ama a Carmela. Não sei se ele ama o AJ, não. Eu acho que sim. O AJ é meio difícil, né, de gostar dele. Normal, tudo que o AJ fez, ele não socou a boca do moleque em nenhum momento, eu só posso pensar que é amor. Porque a cena que ele arrebenta o para-brisa de um carro, dando um soco com capacete de futebol americano, eu olhei e falei, quão forte esse puto é? Tá ligado? Tipo, meu irmão, essa porra não é fácil de fazer não, tá ligado? Tipo... E ele tira o menino da piscina e ele abraça o menino, né? Porque a vontade que ele devia estar é de catar a cabeça do moleque e tacar no chão, né? Porque é a vontade que qualquer um tem numa situação daquela, assim. É o que vem de início, né? Você tem ideia do que você me fez sentir, né? Então assim, ok... Mas eu tô pensando, eu não sei, Frango, o Tony ama a Carmela? Tô balançada agora, eu não sei. Eu acho que sim, mas eu acho que é do jeito que você falou, Dô. Eu acho que eu tô mais inclinado aí, de que ele acredita que ele ama ela. Porque pode ver, toda vez que a Carmela começa a ter um projeto pessoal, ele tenta dar um jeito de tolir, ou tenta dar um jeito de menosprezar, ou tirar isso dela. E ele poderia estar com qualquer uma. Com tanto diamante que ele tem, ele poderia fazer essas mesmas coisas de controle com as amantes, mas ele não faz. Mas ele é gentil com elas, ele não descarta elas. Ele só não se envolve e fica mantendo ali aquele jogo de sedução, entendeu? Eu só fico impressionado como parece que as mulheres gostam do Tony de verdade, né? Eu fico... Eu não, assim, eu sei que... Ele deve foder bem pra caralho, não, meu irmão, a pica dele deve jorrar mel, é a única possibilidade, tá ligado? Tipo... Porque, cara, eu falo pra tu, não acho o cara bonito, né? E não me parece, eu não sei o que vocês acham, mas eu não sinto na série que as mulheres, tipo, são todas interesseiras que querem arrancar o dinheiro dele. Não, porque ninguém arranca dinheiro dele. Eu acho que elas se importam com ele. Pode ser que tenha uma questão de poder, porque ele é um cara poderoso e tudo mais, mas mesmo mulheres que não sabem quem que ele é ainda, né? Tipo, ele dropa com mulher que, tipo, muitas vezes que ele vai lá fuder que, cara, a pessoa não faz ideia muito de quem que ele era, se ele tinha muita grana, se ele tinha, de que poder que ele tinha, mas ele exerce um certo fascínio, né, tipo, sobre as mulheres. Acho muito engraçado isso. Ele usando, né, o que a série fecha pra gente, que ele é um sociopata, cara... Ele é um predador, né? Então, assim, pra menina lá que depois morre por suicídio porque ela termina com ele dá atenção, ele sai mais vezes com ela, ele fala, olha, eu tinha que estar trabalhando, mas eu tô aqui com você, mas aí se afasta, entendeu? Com a menina que sofreu lá o acidente, gente, aliás, aquela cena é muito assustadora, né? Que a menina pega fogo. Muito. A preocupação, e ali, assim, eu acho que até ele tem um ato de gentileza, porque com ela, eu acho que quando ele fala pra ela, eu não vou terminar com você porque você ficou assim. Pra mim, você tá ótima, assim. Eu acho que ele tá falando a verdade pra ela naquele momento. Mas assim, eu vou pagar tudo, tá? E de novo, lá não existe SUS, né? Então, mas aquela menina não ia conseguir pagar aquelas coisas de jeito nenhum, sabe? Então assim, eu vou te devolver, eu vou te garantir, assim, essa é a forma dele cuidar. Eu acho que ele dá aquilo que as mulheres precisam. O porquê que ele não dá pra Carmela... Aí também tem uma discussão, porque a Carmela precisa disso tudo, porque a gente começou falando que a Carmela, ela é complexa porque ela gosta também da vida. Então assim, tudo que a Carmela quer, ele provê. No sentido material. Mas ela quer o carinho também, ela quer a atenção que ela busca fora, ela busca com o padre, ela busca com o italiano lá, que eu acabei de esquecer o nome, Fúrio. Entendeu? Ela vai buscando com outros, e eu acho muito foda esse lance dele minar os projetos pessoais dela, cara. E ele mina os projetos pessoais dela só porque ela tá gastando muito tempo. Ele para de minar, de sabotar a venda da casa, quando a Carmela começa a investigar a morte da Adriana. E aí ele fala assim, tá, isso vai me gerar um problema maior do que as outras coisas, então vamos voltar e vamos... E aí você vê que ele podia ter desenrolado tranquilamente, e a mulher tava meses em angústia com isso. E como é que você vê sua companheira em meses de angústia com uma coisa que você pode resolver facilmente, e você só não se resolve pra você poder continuar controlando ela, e você chama isso de amor? Eu tô falando pra vocês, gente, assim, eu sei identificar muito bem homens apaixonados por mulheres, entendeu? Por suas esposas, por suas esposas.
E eu sei que, assim, tipo, o meu radar olha e fala, esse cara não amou a esposa dele. Eu acho que tá mais por esse lance da definição de sociopatia, assim. Eu sei que racionalmente ele não faz isso e nem na prática. Eu sei, mas eu também não acho que a Carmela é uma idiota que só ficaria com ele, entendeu? Eu acho que é mais complexo. Eu acho que é bem mais complexo e nisso eu fecho na questão da sociopatia, que é o mais próximo que ele vai conseguir ter, né, por ela. E nesse sentido eu acho que ele tem bastante, tem até demais, né? Então é isso. Mas ele é um sociopatão, nossa, sociopata terrível. Um sociopatão, né? Tipo, sociopatão ali é mesmo. Um sociopatão. Falando em patão, né? Os patinhos da piscina, essas coisas todas. O estudo dela, quando vê, ele pode dedicar amor, ele dedica um amor a bebês e animais, tá ligado? Ela olhando, ela fazendo um estudo no final, psicóloga, e todas as coisas batendo, inclusive os patos batendo, tá ligado? O bebê do coisa batendo, tal coisa. E ela fala, meu Deus, tipo, tá check em tudo, como é possível? Frango, você esperava que aqueles patos fossem voltar em algum momento? Porque eu passei 6 temporadas esperando os patos voltarem. Não, eu nunca esperei eles voltarem. Eu achei que eles iam voltar também. Eu achei que ia ter algum momento que eles iam. Nem que fosse num sonho, numa coisa assim. Eu achei que eles iam voltar. E ao mesmo tempo, o que foi aquela tour do urso, gente? Não é? Tem um vídeo do Max Valarezo que fala da relação do Tony Soprano com animais. Mas ele faz uma análise da questão dos patos, do urso, cavalo, as coisas todas desse momento do Tony Soprano. É verdade, gente, por causa do cavalo, ele surta, né? Ele ficou mais triste com a morte do cavalo do que ele ficou em qualquer outro momento que a gente viu na série. Ele fica mais triste com a morte do cavalo do que com a morte da mãe. Bom, se bem... Mas aí, né? Mas aí, porra, aí, né, que não dá pra culpar ele, né? Quando a sua própria mãe conspira com seu tio pra poder fazer o seu assassinato, aí eu acho que... Concordo com você, mas esse é um pensamento racional de alguém que não fez terapia lá por 5 anos porque mamãe não me amava, que é o que o Tony faz, tá? Então, assim, por isso que eu falei, pra quem tinha tanto essa necessidade da relação com a mãe, quando a mãe dele morre, ele sofre menos do que quando o cavalo morre. Tony é o único? Tony não é o único. Somos todos Tony nesse sentido. Mas, né, acontece. Mas esse vídeo do Max, ele fala bastante sobre essa relação do Tony com os animais, desse sofrimento dele, do porquê dos patinhos lá no início, dessa questão de liberdade, de segurar e cuidar para poder libertar depois. E não voltar, inclusive, é simbólico para isso, porque... Eles foram, é isso, ele fez a parte dele ali, eles foram viver a vida, e não precisa do Tony pra isso, não tem o controle dele. Que é meio que o ódio que ele tem da Janice, né, porque eu fiquei e você foi embora, né, que ele fala pra ela depois, né, da irmã, né, tipo, eu tive que ficar aqui, tive que cuidar dela, e você foi embora, foi ser livre, né. Assim, guardado todas as devidas proporções, um pouco que a Meadow faz, de sair daquele lugar ali, que é um lugar que o AJ gostaria de ficar, mas a Meadow não. A Meadow quer sair de qualquer jeito. Então, é o reflexo dos filhos dele ali também. Quando você tá falando dessa questão dos patos, né, que é isso, eu cuidei de vocês e vocês vão voar e eu não tenho controle nenhum sobre isso, é literalmente o final da série, né? Porque o Tony não tem como ter mais controle de nada, porque é isso. A cena final da série é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida, assim. É uma das coisas mais absurdas. É brilhante. É um negócio pra você recortar e você colocar vamos dar uma aula de como construir uma cena, tá ligado? Pera aí um pouquinho, deixa eu só fazer uma observação. Se tiver alguém ouvindo esse episódio até aqui que não assistiu Sopranos, não ouve mais. Eu tô pedindo, porque assim... O final, realmente, de Sopranos, o último episódio, é uma coisa que você tem que ter assistido a série e a última cena você tem que estar assistindo pra você sentir as coisas que você tem que sentir. A gente vai contar o que acontece, a gente vai discutir, e se você souber alguma coisa, não vai ser igual. Então, assim, larga a mão, vai fazer outra coisa, vai assistir Sopranos, depois você continua, porque se você ouvir esse spoiler realmente vai estragar a experiência, entendeu? Dito isso, eu já sabia do final, já tinha me falado, já tinha me dado todos os spoilers, e eu falo pra vocês que não estragou em nada, porque eu ainda assim achei a cena... fodástica, entendeu? E tudo assim, tipo, a construção dela inteira. E acho que talvez por saber, eu fiquei mais prestando atenção nela e me deu mais coisa ainda, tipo, de olhar e falar assim, porra, a construção toda da porta, tipo, das pessoas ali entrando, a família chegando um por um, né? Da musiquinha tocando, de ser, tipo, tudo ok. O cuidado que é da cena, de assim...
ela é um dia normal, ela é um dia comum. O dia da morte dele não é um dia especial. É uma terça-feira à noite que eles estão jantando numa lanchonete. Eu gosto de não mostrar nada. É a melhor opção pro final da série. Eu acho que é aquela coisa que você deixa em aberto, mesmo a gente sabendo o que vai acontecer ali, né? O que o cenário tá desenhado pra acontecer. Que a gente vê o cenário sendo desenhado o episódio todo ali pra chegar naquele ponto. E aí, na hora que chega, você pensa, fudeu. E apaga. Eu achei espetacular. E aí, eu gosto dessa coisa assim, acaba, e é isso. E aí, depois eu fui conversando com o Baço, e aí, por isso que eu falo, é uma coisa realmente, o final é pra você sentir, né? Porque ela é feita de uma maneira super abrupta, e aí fica aquela tela preta, e a gente tá naquela ansiedade de, não vai aparecer crédito? A HBO travou, e aí é bom que esteja na HBO, porque pode ter travado. Você não HBO, né? E aí melhora, né, a questão. E aí vai te caindo a ficha de que, como é que a família dele ficou? Não importa. Que é a mesma cena que a gente tinha acabado de ver. O Leotardo tá falando com a esposa dele sobre um negócio de farmácia. Só que a gente vê, né, a esposa vendo, a gente vê as pessoas reagindo, e ali a gente não vê nada. E assim, a esposa do Leotardo, a gente não poderia se importar menos, porque a gente nem sabia que ela existia até então, sabe, foda-se. E aí vem isso, e aí vem uma questão de, será que morrer é isso? Porque é isso, né? É um dia comum, tá todo mundo aqui. O dia da sua morte é um dia, tipo, comum, não tem nada de especial nele. Exato, o dia da sua morte é um dia comum, você simplesmente vai ficar numa tela preta, você não vai ter ideia do que aconteceu, assim, na verdade você nem tá mais lá. Então, nada importa. E, cara, isso me pôs... É a fala dele pro Bob, quando ele tá falando pro Bob que o Bob nunca matou ninguém lá, quando eles estavam no barquinho lá, né? E o Bob daí fala assim, tipo, assim, porra... Será que o cara sabia? Olha, aí ele fala, o bicho, né, que tá lá empalhado, né, o veado lá que tá empalhado lá, assim, ele não viu a bala que atingiu ele. E isso acontece na metade da temporada, e essa conversa ele relembra dela naquele, eu não sei se é no último episódio ou no penúltimo episódio, ele relembra da conversa dele com o Bob, né, então o pessoal frisa de novo, você não vai ver a bala que te matou. O que me veio depois disso tudo, que aí automaticamente a primeira coisa é, tá bom, o cara tá morto, qual o caminho que a minha mente fez? As outras pessoas que sobreviveram. E aí eu pensando o tempo todo, não importa. Porque a história, e assim, o quanto que é magnífico, mas não importa. Não importa por quê? Porque a série é sob o foco narrativo do Tony. Se o Tony não tá lá, o resto não importa. Cara, depois me bateu uma tristeza tão profunda, sabe? De pensar isso. Porque assim, eu não assisti a série só por causa do Tony. E não importa. Todos os personagens vão continuar tendo a vida deles sem o Tony. E a vida deles vai continuar. Como em todas as outras pessoas que morreram, né? Todas as viúvas que ficaram, continuaram lá e ficaram lá, tá ligado? Tipo... Exatamente. Só que aí isso me deixou triste, sabe? Me conectou com uma tristeza. Não é ai, que pena que ele morreu. Não, tipo, é só, ele morreu, é um fato, ok. Né? Água não sobe, água não desce. Então, assim, estou ok com esse processo de morte, mas me conectou com uma tristeza diferente, assim, esse final. E é bom, é muito bom. Eu terminei e falei, caralho, série foda pra caceta. Eu puxei esse gancho a partir da frase do frango, porque eu acho que, de certa forma, talvez a série volte pro começo nessa ideia de que, assim, os patinhos foram. E ele nunca vai saber o que vai acontecer com os patos, entendeu? É isso. Se ele faz tudo pela família, seja a família Soprano, Carmela, Middle e AJ, seja pela família Soprano, Corrado, Janice, Domênica e os filhos do Bob, seja pela família da máfia, todos os patinhos foram embora. E ele nunca vai saber o que vai acontecer e eles nunca vão voltar, sabe? Então, assim, é isso, gente. A série é boa. Dito isso, eu não vi o filme até hoje, tá? Que é a história que o filho do James Gandolfini faz o Tony Soprano. The Many Saints of Newark. Os Muitos Santos de Newark. Que é de 2021, é recente. Não é nada assim, nossa, antigo não. E aí é com o filho do Gandolfini. Que é também com o roteiro do David Chase. Não sinto a menor necessidade de ter uma história prequel do Tony. Também não sei se eu tenho interesse não, viu? Não tem nenhuma. Que bom, estamos todos, então a gente pode combinar que esse filme não existe. Mas pra quem quiser assistir uma coisa que não existe, está falando que existe na Prime Video. Bem, senhores,
Sopranos é bom, foi um ótimo episódio. Eu acho que a gente conseguiu abordar muito bem. Muito obrigada pela companhia, Frango, onde as pessoas te encontram. As pessoas me encontram aqui em Belo Horizonte, elas podem vir me fazer uma visita, estou aqui pronto para atendê-las. Mas as pessoas me encontram no Instagram, no _frango, e no TikTok, porque agora eu sou TikToker. Então me acham lá no TikTok no @do_frango também. Basta alguma rede social, algum recado? Eu não tenho nenhuma rede social. A rede social do Bassa é o servidor do INSS. Que tá sempre fora do ar. E não tem, mas assim, se quiser mandar algum recadinho, alguma coisa, fala nas redes sociais que a Dô vai mandar agora do Perdidos, que aí eu recebo os recados. Siga o Perdidos na Estante lá no Instagram, é @Perdidos na Estante pode. E lá no Blue Sky, em Perdidos na Estante. É só procurar a gente lá, que a gente está sempre postando coisinhas e cortes e coisas legais. E de vez em quando o Frango faz stories falando das coisas. Por exemplo, ele vai fazer um story falando desse episódio. Eu acredito no potencial desse menino. Farei. Então é isso, gente. Até semana que vem. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes, Senhor Basso e Frango. A pauta e produção são de Domênica Mendes. A edição é do Leonardo Tremesquim. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. E a montagem da vinheta é da Isso Aí Design.